Sem perda de tempo, vamos ler só 2 versículos. Capítulo de número 5, versículo de número 6 e versículo de número 14 do Evangelho escrito por João. Pastor Gilson vai fazer a leitura para mim, por gentileza. João, capítulo de número 5, versículo de número 6 e o versículo de número 14. Os irmãos ouviram aí, né, o pastor falando. João, capítulo de número 5, versículo 6 e depois o 14. E Jesus, vendo esse deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhes: queres ficar são? Versículo 14. Depois Jesus a encontrou no templo e disse: eis que já estás são, não peque mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Amém? Muito obrigado. Os irmãos se assente. Para nós é um motivo de alegria de, uma vez mais, podermos falar a palavra de Deus. E eu sempre tenho dentro de mim que pregar a palavra de Deus para a igreja de Jesus é um negócio muito sério. Uma responsabilidade muito grande, porque nós estamos falando a um povo que é peculiar. É coisa de particularidade de Deus. E a gente precisa ter muita prudência quando vai falar à igreja de Jesus, porque isso é muito sério. E quando nós usamos a palavra dele, torna-se tudo muito mais sério. Eu estava observando esse texto. A gente que prega, muitas das vezes a gente prega um texto várias vezes. E eu já preguei esse texto muitas vezes. Só que eu estava observando, lendo ele, observando, quando o Espírito de Deus, ele me atraiu e jogou os meus olhos no versículo de número 14. E eu fiquei observando esse versículo e parece que eu não conhecia ele. Mas pregador que diz que é pregador que não conhece Bíblia, então não é pregador. Mas quando o Espírito de Deus, ele nos chama para revelar as entrelinhas da palavra de Deus, tudo se torna mais profundo. Um dia alguém disse que a Bíblia é um primórdio inexaurível. E alguém não sabia o que significava e perguntou para ele, e ele disse: uma fonte inesgotável. Hoje nós pregamos esse texto, amanhã o pastor Gilson prega, o pastor Lani prega, e vai ser um negócio diferente. Porque é uma fonte inesgotável. Sempre tem mais, sempre tem mais. Sempre tem mais, sempre tem mais, sempre tem mais, porque Deus, ele é um Deus de coisas novas. Na eternidade passada, Deus falou de uma forma, e que se preciso for, ele vai falar tudo o que ele falou antes, mas vai cair dentro dos nossos corações de forma diferente. Ele fala a uma grande multidão, de uma só forma, mas cai dentro do meu coração e dentro do seu coração de forma diferente. Porque ele conhece as nossas necessidades, ele conhece aquilo que eu e você precisamos, ele conhece aquilo que eu e você temos falado com ele, dentro do nosso quarto, na cabeceira de nossa cama, ele está lá. Mateus um dia ele escreveu que quando nós fomos orar, fechamos a porta sobre nós, falamos com Deus ao oculto, e ele se manifesta às claras
trevas, para que todos possam ver e conhecer o seu grande poder. E eu estou dizendo para você nesta noite que se há uma esperança dentro do teu coração, o adágio do mundo diz que a esperança é a última que morre. Negativo, nós não. A nossa esperança morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E diz a Bíblia que ele está à direita, sentado no trono do Pai. E existe uma palavra muito interessante para esse termo esperança. Existe uma palavra grega para esperança chamada elpis. E a tradução de elpis é vivendo na expectativa de um grande negócio. Servo de Deus não pode ter uma esperança que o mundo tem. Você tem? Nós perguntamos às pessoas, você tem esperança? Eu tenho, mas aquela esperança, uma esperança negativa, uma esperança mentirosa, uma esperança cheia de dúvidas. Mas a esperança de servo de Deus é viver na expectativa de um grande acontecimento. A qualquer momento vão bater na minha porta, dizendo o milagre chegou. E observando esse texto, nós vamos ver uma pergunta interessante da parte de Jesus. Nós vamos ver Jesus no seu ministério, sinóticos. Nós vamos ver Jesus um dia, no caminho de Jericó, perguntando a um homem cego, porque ele estava desesperado. Ele clamava, fazia mais barulho do que a multidão que estava sufocando, apertando Jesus. E ele gritava em voz muito alta, chamando pela raiz de Jesus. Ele dizia assim: Jesus, ó filho de Davi, tem de misericórdia de mim. A Bíblia me mostra que o camarada não era bobo, porque ele sabia de onde Jesus tinha vindo. Não é verdade? Nós estamos vivendo dias que pessoas dizem que estão na presença de Deus, mas não sabem de onde vem o seu milagre. Não sabe de onde vem o autor e consumador da fé. E a Bíblia diz que, o pastor Gilson disse aqui hoje, ele dizendo: olhai para mim, porque sou eu o autor e consumador da sua fé. Se nós não entendermos isso, não viveremos milagres. Aí vocês vão ver o moço gritando: Jesus, ó filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Ele mexeu na raiz. Parece que eu vejo que aquele moço queria dizer que conhecia Jesus. Parece que eu vejo que aquele moço queria que Jesus entendesse que ele conhecia as profecias profetizadas pelos homens de Deus no passado. O nosso maior problema é que esquecemos o que Deus falou outrora. E ele diz que não é homem para que minta, e nem filho do mesmo para que se arrependa. Diria ele, não confirmaria, ou confirmaria, ele não faria. O problema do homem é essa deficiência do esquecimento. Esquecer aquilo que Deus fala. E quando nós esquecemos o que Deus fala, invalida aquilo que Deus promete, invalida aquilo que Deus fala. Se eu estou vivenciando aquilo que Deus prometeu a mim, há 10, 20, 30 anos atrás, não é o tempo que pode apagar isso.
Não são as lutas, não são as dificuldades que vão apagar as promessas do eterno. Porque de uma outra eternidade ele é. E o profeta Isaías gritou bem alto dizendo: eu sou o que sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos, operando Deus quem impedirá. Muitas das vezes as pessoas fazem questão de falar de Satanás, se preocupam muito em falar dele. Ah, que Satanás fez aquilo, que Satanás impediu, quis me impedir, jogou um laço, uma seta, ei, que Satanás se distribui no inferno. Se Deus falou, está falado e pronto. João, ele escrevendo uma das suas epístolas, ele diz que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. A Bíblia diz também que quem é de Deus, o maligno não toca. O Salmo 91 disse que aquele que habita os esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se você crê, da glória. Quando Raquel da Récia. Quando nós pegamos o microfone, nós falamos de Bíblia. Mas parece que quando largamos o microfone, tudo aquilo que falamos foi em vão. A Bíblia diz que aquele que ouve as palavras do Mestre e a pratica, irmãos, somos mais do que vencedores quando praticamos a verdade da palavra do Eterno. Aí diz a Bíblia que as pessoas que mandaram Bartimeu calar a boca, serviram de auxílio, serviram de bengala. O camarada era cego, mas não era bobo. O pessoal pensa que quem não enxerga é bobo, negativo. Quem não enxerga, enxerga o céu por dentro. Diz a Bíblia que existiu um camarada por nome de Aias. Eu estudando a Bíblia, quando eu conheci Aias, eu fiquei mais crente. O camarada era um profeta velho e era cego. E ele profetizou a divisão dos reinos de Israel. Uma vez, se não me falha a memória, parece que Jeroboão, atribulado com força, a mulher dele pior. Aias profetizou que o seu filho morreria. Aí o camarada covarde, ele colocou a mulher para fazer aquilo para ele. Faz o seguinte, eu não vou lá não porque eu estou com medo. Mas você se disfarça e vai lá consultar o profeta para ver se o menino vai morrer mesmo. Lá não tinha o WhatsApp. O pessoal fofoca muito pelo WhatsApp. Facebook. Todo mundo sabe da vida de todo mundo, isso é um perigo. Eu fiz um Facebook, coloquei a data lá que eu tinha 80 anos. O pessoal me... meu Deus, você está velho, hein? Você não parece não, mas você já tem 80. Isso é para ninguém ficar me rastreando. Se eu estou oculto nas asas do Onipotente, não posso ser rastreado pelo sistema. Pessoal, publica um monte de coisa. Eu estou comendo aqui, eu estou hospedado aqui, eu estou indo para lá, estou vindo para cá, Satanás ouvindo aquilo, porque diz a Bíblia que ele anda e rodeia passeando a terra. Ele está à espreita esperando a oportunidade. Tem um pessoal que não conhece nada de Bíblia, que vem com uma conversa, mas, irmãos, cuidado com o diabo que ele não está brincando. Quando foi que ele brincou? Nem Deus brinca e nem ele brinca. A ordem dele é essa aí, roubar, matar e destruir.
dias não havia celular, não havia internet. Diz a Bíblia que ele estava no seu quarto quando a mulher entrou devagarzinho. O profeta olhou dentro da batata dos olhos dela e disse: por que tu te disfarça, ó mulher de Jeroboão? Daniel, capítulo número 2, versículo número 2, versículo de número 22, diz a Bíblia: Ele, o Senhor, conhece o oculto escondido, conhece aquele que está em treva, porque com ele mora a luz. Nada está oculto diante dos olhos do Eterno. Diz a Bíblia que quando o moço começou a gritar pela genealogia de Jesus, Jesus usou aqueles que falavam: cala a boca, fica quietinho. Aí Jesus agora: vocês vão ser bengala. Traz o moço aqui. Aí observa a pergunta, observa. O que queres que te faça? O moço disse: que eu possa ver. Diz a Bíblia que há 12 anos havia uma mulher com uma extensa hemorragia. E diz a Bíblia que a multidão apertava Jesus. Quando ela, se arrastando, tocou nas orlas do seu vestido, ele parou e perguntou: quem é que me toca? Nem todo mundo que está na multidão está com Jesus. Nem todo mundo que está na multidão está perto de Jesus. Nem todo mundo que diz estar no mesmo caminho está com Jesus. Não. Há caminhos que para o homem se parece bom, mas seu final leva à morte. Mas Jesus, no capítulo número 14, versículo número 7, João, ele disse gritando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, a mulher tocou em Jesus, ele perguntou quem era. Quem sabe ela estava trêmula, com medo de ser apedrejada aí. Não fique tímido, não fica vergonha. Chame por ele. Toque nele. Atraia a presença, o poder dele para a sua vida nessa noite. Se você quer viver milagre, atraia o poder de Deus para a sua vida hoje. Atraia poder para a sua vida hoje, e as enfermidades vão ter que bater em retirada. Lembre-se. Aí diz a Bíblia que aquela moça tocou e Jesus disse: filha, vai, a tua fé te salvou. Diz a Bíblia no capítulo 9 de João, diz a Bíblia que Jesus parou, chamou o menino, tocou nos seus olhos e mandou que ele lavasse. E ele estava enxergando o povo como árvore, voltou, lavou de novo. Alguém perguntou para Jesus: moda esse povo que muitas das vezes diz que está andando com Jesus, que é muito especulador, pergunta demais, questiona demais, quer saber demais. As coisas de Deus não é para ser entendida, é para ser aceitas. Nós estamos vivendo o dia de uma prisão exagerada. Esta prisão está aprisionando pregadores, irmãs, irmãos, jovens, adolescentes. E isso é perigoso, porque isso nos afasta de Deus. E quando nós estamos longe de Deus, não conhecemos as coisas dele. E alguém perguntou: mestre, quem pecou? Ele ou seus pais?
Diz a Bíblia que Jesus disse, nem ele nem seus pais. Existem coisas que acontecem que é para a glória de Deus. Eu costumo dizer que quando eu prego sobre fé, sobre milagre, quem sabe que tem algum Tomé ainda antes de se converter. Porque Tomé se converteu. Mas existe Tomé no nosso meio. Está no meio do discípulo. Meu Jesus do céu. Tem Tomé no meio do discípulo, mas ainda não é convertido. É discípulo, mas ainda não se converteu. O que é isso? Saios. Se veste como discípulo, anda como discípulo, até fala como discípulo, mas precisa tocar no lado de Jesus. Precisa tocar nos furos das mãos dele. Eu prego sobre milagre. Já vi Jesus fazer milagre e de repente algum Tomé pergunta, e por que ele não enxerga ainda? Isso aí pode ser um espinho na minha carne. Não me atrapalha caminhar para o céu. Eu vivi quase 20 anos enxergando e por pouco que eu não fui para o inferno. Sabe por que eu não fui? Porque o Senhor me amou primeiro. Abriu uma grande porta de escape adiante de mim. E essa porta foi aberta. E ninguém pode fechar. É promessa dele. É palavra dele. E quando essa porta está aberta diante de nós, homens que estão paralíticos, espiritual começam a andar. Mundos espiritual começam a falar. Cegos espiritual começa a enxergar o céu por dentro. Foi assim comigo. Quando eu pensei que a minha vida estava acabando, o Espírito de Deus me fez entender que estava apenas começando. Agora nós vamos ver no versículo número 6. Jesus, escute isso. Mergulhe no livro comigo. Diz a Bíblia que havia uma festa, mas Jesus não foi para a festa. Diz a Bíblia que havia um lugar chamado Porta das Ovelhas. Parece que eu vejo Jesus indo. Você pode imaginar isso? Se você é ovelha, Jesus está indo em sua direção hoje. Diz a Bíblia que havia um tanque por nome Betesda. E esse tanque, ele ficava em uma região que tinha 5 coberturas, que é o chamado alpendres. Um tanque por nome Betesda, e que tinha 5 alpendres, 5 coberturas, 5 tampagens, para que o povo não ficasse na chuva, não ficasse no sol. Quem serve a Deus não precisa ficar debaixo do alpendre. Entra debaixo da sombra. Entra debaixo da presença dele. Diz a Bíblia que quando Deus chamou Moisés para tirar o seu povo do Egito, diz a Bíblia que de dia a nuvem cobria para protegê-los do sol, e à noite a coluna de fogo para vos aquecer do frio. Diz a Bíblia que havia 5 alpendres. Imagina, irmãos, imagina um negócio. Quem sabe Jesus passou por um. Tinha muita gente lá. Tocaram em Jesus para lá e para cá. Aquele alvoroço todo.
alvoroço todo e Jesus foi passando. Passou por um, por dois, por três e por quatro. Quem sabe o moço estava no quinto. E diz a Bíblia que ali havia várias pessoas de diversas enfermidades. A Bíblia não numera o povo, mas eu acredito que tinha gente para encardir ali. Você leu aqui que Jesus conhecia o problema do moço. anos, aprisionado por um problema. Tem 16 anos que eu não enxergo. Eu já orei muito para Deus devolver minha visão. E um dia, eu na expectativa de um grande negócio, doido para voltar a enxergar, quando um personagem apareceu diante de mim, balançou o dedo que não. Se o arrebatamento acontecer agora, eu vou entrar no céu falando em línguas estranhas e enxergando Jesus. Diz na Bíblia que Jesus era conhecedor do problema do moço. Jesus conhecia. Com 38 anos, aquele moço era mais velho do que Jesus. Mas o escritor aos Hebreus diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando o moço nasceu, Jesus já via ele. Quando o moço foi crescendo, Jesus estava vendo ele. Quando ele se tornou varão, Jesus estava vendo ele. Jesus conhecia. Escute isso. Diz a Bíblia que aquela multidão estava debaixo dos alpendres, esperando quando o anjo descia para movimentar as águas. Quem sabe que quando o anjo descia, o barulho era... fazia um barulhão, aquele negócio todo. A água até saía fora do tanque. E diz na Bíblia que quando Jesus perguntou para ele, queres ficar são? Ele disse, não tem ninguém que me jogue lá. Jesus não estava perguntando para ele se tinha alguém que jogasse ele. Jesus estava perguntando para ele se ele queria ficar bom. Aí ele disse, Senhor, a rapadura é doce, mas não é mole não. Eu estou aqui na beiradinha, mas quando eu vou pular, alguém vem na minha frente e pega a minha bênção. Irmãos, anjo não tem o poder de libertar ninguém. Você vai ver que várias pessoas foram curadas, mas o moço de 38 anos estava esperando um encontro, à espera de um milagre. Anjo não podia libertar aquele moço da prisão que ele estava vivendo. O anjo não podia libertar ele da prisão espiritual. Enfermidade física, o anjo até podia, porque ele descia com essa incumbência. Ele descia, quem estava enfermo fisicamente, pulava lá dentro e saía pulando, cantando glória, glória, glória. Mas milagre não transforma ninguém. Milagre não muda a história da vida de ninguém. Milagre não transforma o caráter de ninguém. Milagre não faz ninguém conhecer a Jesus. Milagre não liberta. Milagre não salva. Milagre não muda ninguém. Mas Jesus muda. Jesus muda. Diz a Bíblia, Jesus mandou aquele moço pegar a cama e ir embora dali, porque ele já tinha sido liberto. E mais um pouco, já vem o murmurador de novo.
Os hebreus eram mestres nisso. Mas tem um pessoal desse aí também, no nosso meio. Ele disse que já perguntaram logo: quem falou com você que você podia carregar sua cama? Quem foi que falou que você podia andar, ir embora, liberto? Ah, um homem aí. Quem é esse homem? Ah, não sei. Eles vão ter que conhecer o dono do milagre na sua vida. Um dia Jesus disse que quem vê ele, vê o Pai. Porque ele e o Pai é um só. E quando ele foi para o Pai, ele enviou o Consolador para ficar conosco. E diz a Bíblia que o Espírito de Deus habita em nós. Nós somos parecidos com ele. Nós também somos provocadores de milagre. Escute isso para encerrar. Se coloca de pé. Escute isso, irmãos. Ó, o povo perguntou, o rapaz não sabia quem era. E aonde Jesus encontrou o moço? Você lembra do versículo 14? Ou já fugiu da sua memória? Esse é o nosso erro. É não guardar a Bíblia na mente. Aonde Jesus encontrou o moço? Deixa eu ver. Só umas 4 vozes respondeu. Diz a Bíblia que Jesus encontrou o moço no templo e disse assim, ó: não peques mais. Ó, irmãos, bota a nossa mente para funcionar. Jesus disse, ó: não peques mais, para que um dano maior te aconteça. A história diz que os hebreus, quando tinham um filho com uma deformidade, depois de um certo período de nascimento, eles colocavam o menino para fora. Não aceitava aquele menino conviver com ele dentro de casa. Tiravam o menino do seio da família, porque pessoas que tinham qualquer deformidade não podiam habitar no meio dos hebreus. Agora Jesus liberta esse moço, e aonde Jesus encontra com ele? No templo. Quando Jesus ordenou que João escrevesse as suas cartas às igrejas de Apocalipse, escute isso, hein? Diz a Bíblia que João dizia nas suas cartas ao anjo da igreja tal: diz o Senhor. Eu posso fazer uma alusão agora daquele anjo que descia no tanque para movimentar as águas, porque eu sou conhecido por Deus como anjo na terra. O pastor da igreja de Apocalipse era conhecido por quê? Quando as cartas eram direcionadas a eles, João dizia: a pessoa que está na igreja era quem? Fala em voz de coro, bem alto, vai. Ao anjo da igreja. Ao anjo da igreja escreve. Então eu posso fazer uma alusão que aquele anjo que descia no tanque, quando ele movimentava as águas, eu sou o anjo nesta noite, o pastor Gilson é o anjo, o pastor Lani é o anjo. E você sabe quando acontece o movimento das águas? Quando nós pregamos a palavra de Deus, porque a palavra, a água, também é um símbolo da palavra de Deus. João capítulo número 15, versículo número 3. Vós já está limpo pela palavra, que Deus nos abençoe. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.